Fala galera, beleza? Começando mais um podcast Entre Vozes Cast Brasil. Muito bom estar aqui mais uma vez, hoje com uma convidada mais que especial. Vocês já repararam que eu falo isso toda vez, né? Todos são Da outra vez também foi. Maiara, seja muito bem-vindo. Como que você está? Obrigada, Derção. Muito obrigada pelo convite. Tô nervosa, mas é isso. Vamos lá. Tá nervosa? Tô. Toda vez, né, gente? Não importa o que aconteça, a gente sempre fica nervoso. Amém. Vamos falar de coisas que você gosta, então eu acho que vai dar bom. Ou não? Depende das perguntas que você me fizer, né? Olha só. Então tá. Maiara, você é professora de dança e de teatro, certo? Então, pra começar, como que o amor pela arte chegou na sua vida? Cara, eu acho muito engraçado porque, no fim das contas, quando você vai conversar com uma pessoa que gosta da arte, ela diz que esse amor sempre esteve ali, né? É que às vezes ele tá mais apagado e às vezes ele tá mais forte, né? Uhum. Mas quando eu tive, assim, o meu start de olhar e falar assim, não, cara, é isso mesmo? Foi na época de escola ainda. Acho que em Campo Limpo tinha aquele FETEST, sabe? Que era Festival de Dança de Escola, de Teatro. E aí eu fui chamada. A princípio foi com teatro, não com a dança. Eu fui chamada e eu não sabia o que eu tava fazendo lá, né? Eu falei assim, meu Deus. Eu vou porque eu sempre gostei de participar de tudo, né? Então tudo que me colocava, eu falava, vamos tentar, né? E aí todo mundo animado e podia sair da sala pra gente ensaiar. E sabe, né, que a gente na época da escola gosta de sair da sala. E aí eu comecei, fiz a Chapeuzinho Vermelho nesse teatro e foi assim, me descobri, né? Falei, meu Deus do céu, o que é isso que eu tô fazendo aqui? A sensação de pisar no palco pela primeira vez... É algo que você nunca esquece? Nossa, é algo que eu nunca esqueço. Eu lembro que eu entrei assim e eu não vi nada. Porque do palco ali tem as luzes, né? Uhum. E tudo que eu vi foi um clarão de luz na minha cara. Mas assim, a emoção, o coração saindo pela boca, e aí você vê que na verdade você consegue. Que não é tão distante assim quanto parece quando você assiste uma televisão, um vídeo no YouTube, alguma coisa, você fala assim, não, eu consigo fazer isso, cara. E é uma palpitação assim gigantesca que eu senti naquele dia, e toda vez, né, que eu entro no palco é a mesma coisa. E foi nesse teatro, nesse start assim, né? Porque eu não fazia ideia de que eu sabia atuar, de que eu gostaria de... Você lembra quantos anos você tinha? Tinha uns 11 anos, por aí, 10, 11 anos, 11 no máximo, por aí. Foi um amor à primeira vista, como se diz? Foi. Um amor à primeira vista. Eu sempre fui... Não parece muito? Às vezes. Vai falar que é tímida. Assim. Olha! Não é. É que eu sou assim, ó. Eu sempre fui tímida, mas eu sou tímida pra começar, entendeu? Sim. Depois que começa, que engata, vai. Meio que... Uhum. É assim, ó. O primeiro passo é sempre mais difícil que os outros. Então, a minha dificuldade era começar. E aí, quando eu comecei... E eu, nos ensaios mesmo, já olhava em volta, via todo mundo ensaiando, todo mundo fazendo, e eu ia lá, fazia também, eu falava, cara, eu acho que dá pra fazer isso. Eu peguei gosto de olhar o personagem, querer estudar o personagem. Mas isso já na primeira peça? Já na primeira peça. Caramba, que legal. Nos ensaios eu já olhei e já falei assim, não, que legal. Gosto disso. Eu gosto disso. Obviamente que tornar isso como algo profissional demorou mais tempo, né? Sim. Isso aí foi um crescimento, até porque se hoje em dia assim, antigamente era mais ainda, você fala assim, quero ser atriz ou quero dançar, nossa, você vai, isso é um absurdo, vai passar fome, né? Sempre no meio artístico é sempre isso. Então na época não me passou pela cabeça, é que eu continuei, né? Então eu comecei nesse teatro, depois eu participei do FEDEST, que era de dança, e aí eu descobri que eu também gostava muito da dança, embora eu fosse muito mais insegura com a dança do que com o teatro. Com a dança mais insegura? Uhum. Nossa. É porque eu trabalho mais com a dança e atualmente eu gosto mais da dança, mas eu sou muito mais insegura com a dança do que com o teatro. Sério? Uhum. Eu acho que talvez isso foi o que me fez chegar onde eu cheguei com a dança, né? Porque a minha insegurança fazia com que eu estudasse muito mais. Sim. A segurança nos coloca num comodismo, né? Então você acha que isso influenciou bastante? Com certeza, porque se você se
sente confortável, você fala, eu consigo, vai. Então, querendo ou não, Já você sei se mesmo, esforça né? menos. Exatamente. Agora, se eu não estudar, se eu não for atrás, se eu não correr, eu não vou conseguir chegar até lá, né? E muitas vezes a visão que a gente tem é distorcida, né? Sim. A gente olha e fala assim, tá horrível, né? E a gente fala assim, vou melhorar. E a pessoa que tá olhando fala assim, nossa, Nossa, que maravilha. Exatamente. Tanto que você até fala assim, nossa, mas na dança é mais insegura. Eu falo, sou mesmo, muito mais insegura na dança do que no teatro. E realmente foi o que me fez estudar muito a dança. Você comentou uma vez que essa é a sua primeira dança, que você tinha... É 5 anos que você tinha? Na dança? Não, no teatro. Teatro, não. Quantos anos você Uns tinha? 10. Uns 10. Você comentou uma vez que você... Ganharam prêmios. A primeira, vocês Foi. já ganharam prêmio. Foi a primeira teatro que eu participei e eu já ganhei. Eu ganhei melhor atriz coadjuvante. Então era pra ser mesmo. Nossa, eu nem acreditei. Mas eu sou muito chorona, né? Acho que quem me conhece sabe. Entendeu? Que eu tenho que me hidratar muito bem, porque aqui sai lágrimas, entendeu? E eu lembro que eu desidratei nesse dia. Sério? Que eu não acreditava. Você acha que o fato de você ter ganhado logo na primeira apresentação ajudou a crescer esse amor? Ou você entender, é isso que eu sei fazer, é isso... Ajudou. Ajudou porque eu descobri minha paixão, né? Eu falei, não, eu realmente consegui. E é uma coisa que eu faço bem e as pessoas perceberam que eu faço bem. Uhum. Mas antes mesmo disso, eu já tinha percebido que tinha alguma coisa ali, sabe? Então, Antes de ganhar. Antes de ganhar. Porque... Mas você sentiu que ganharia? Ou nem passava na cabeça? Não, nem passava pela minha cabeça, né? Na verdade, eu olhava e nesse mesmo teatro foram muitas pessoas que atuaram comigo nessa peça, né? E tinham pessoas muito boas, muito boas. Então, na minha cabeça, se fosse ser alguém, seriam eles. Até porque era a minha primeira peça, né? Então, eu falei assim, vai ter muito que acontecer aqui. E quando porque eles colocam assim, né? As indicações primeiro, depois das indicações eles tiram quem de fato ganhou. Quando foi a indicação, eu já olhei e falei assim, Erraram. eu acho que a Maiara é errada. Vê ali. Não é eu. Tem mais de uma Maiara, eu tenho certeza. E aí quando mostrou lá que era eu, meu Deus, não acreditei. Eu chorei muito e, nossa, fiquei... E a gente ganhou também em primeiro lugar nesse teatro nesse dia. Nós ganhamos muitas premiações, iluminação, som... Iluminação? Sim, foi essa. Entendi. Eu acho que a pessoa que tava ali na mesa da iluminação era muito boa. Não sei não, eu ouvi dizer que não. De repente você pode ter ganhado essa peça por conta da luz. Não foi, porque, olha só, tentando desmerecer a minha atuação. Brincadeiras à parte, gente. Por coincidências ou não, quem estava... A Mayara tinha apenas 10 anos de idade, a gente não se conhecia, mas eu estava operando a luz desse teatro e o Lucas, o esposo dela, estava operando o som. Olha como que o mundo deu uma volta. Meu, eu falo como não é pequeno. Ou seja, possivelmente esse teatro foi ganho por conta do som e da luz. Claro, porque se não fosse o som e a luz, a gente não tinha... Não. Dane-se a atuação, os ensaios e tudo. Assim, você que já ganhou bastante premiação no teatro, também ganhou bastante premiações, a gente vai chegar lá também, mais na dança. Mas você tem a ideia na cabeça que você é boa? Porque tem pessoas que são boas e falam, não sou. E não é errado você achar que é bom em algo. Não. Eu também não acho que é errado a gente achar que é bom em algo, mas eu não consigo. Tanto que você pode ver, se você pegar meu celular, você vai até ver um vídeo ou outro de dança, de teatro meu, mas eu não assisto. Sério? Eu não assisto. Se eu posto nas redes sociais... Mas por que você acha ruim? Eu acho ruim. Eu falo, mas... Mesmo tendo ganhado prêmio? Já aconteceu de eu ganhar prêmio, e aí eu vou tentar assistir um vídeo no celular e falo assim, eu não acredito que ganhou. Nossa, olha que interessante. E eu falei assim, eu não acredito que isso aqui... Eu não consigo, eu nunca consigo assistir uma coreografia minha inteira. Sem assim, ter que parar no meio. Às vezes tem alguém com você que a pessoa quer ver, e aí você fica meio assim, né? Mas eu não gosto, eu não consigo, porque eu realmente olho e eu não gosto. Isso é uma autocrítica que você tem pra você acha? Eu acho que é, porque eu assisto assim, né? Podia estar melhor nisso, podia estar melhor naquilo. Tá faltando técnica aqui, falta expressão aqui. Eu não consigo assistir sem essa visão, entendeu? Mas será que é isso que não torna
te faz ser boa? E os resultados vêm, como já vieram dos prêmios, porque você, pelo que você tá me dizendo, você nunca tá satisfeita naquilo que você fez. Então você sempre quer algo a mais. Sim, eu acredito que sim, porque eu sou uma pessoa que assim, eu não me contento com ok, entendeu? Eu quero sempre mais. Por isso que eu falei, pra mim eu assisto e eu falo, não, tá bom. Eu já recebi elogio de jurado, porque eles mandam na dança áudio, né? E eu falei assim, eu não sei de onde eu tiro isso. E aí eu. Tinha pessoas melhores. Mas eu gosto dessa pesquisa, porque a arte, na verdade, a intenção da arte é passar uma mensagem, né? Passar uma verdade. Se eu não tiver uma pesquisa, se eu não for a fundo nisso, eu não vou conseguir passar essa mensagem. Eu preciso estudar, tanto na dança quanto no teatro, o meu personagem. Porque mesmo na dança, você tá interpretando uma coisa ali. Na dança, nós também estamos atuando. Então, eu preciso passar uma mensagem. Eu preciso mostrar aquilo. E eu vou mostrar aquilo através das minhas técnicas também. Eu sempre falo, eu falo até para os meus alunos que eu tenho hoje. A técnica, ela é tudo. Em qualquer lugar que você vai. Falando no meio artístico, na culinária, qualquer coisa. Porque a técnica é o que vai fortalecer aquilo que você vai apresentar. É a base que você tem. Se você não tem uma base sólida, uma base firme, você não sustenta o restante. Então, você vai fazer uma dança, você precisa ter as suas técnicas bem definidas, bem ensaiadas, bem entendidas, para você conseguir criar, inventar e passar o que tem que passar através daquilo. O teatro é a mesma coisa. A música é a mesma coisa. Quanto mais domínio da técnica você tem, mais longe você consegue ir com aquilo que você está tentando expressar, aquilo que você está tentando mostrar. Por isso que, por exemplo, eu falo assim, as pessoas não levam muito a sério quando a gente fala de arte, né? Mas dá pra colocar isso na culinária também. Sim. Na culinária, ele precisa da técnica. Você pode ver que pratos muito grandes que são construídos hoje em dia, famosos, ele tem uma técnica por trás. E ele surgiu a partir de uma técnica. Entendeu? Então, sim, o estudo da técnica, ela é muito importante e é isso que torna bons atores, bons bailarinos, bons músicos. Eu lembrei daquele ditado que fala que é a receita da avó, que todo mundo faz, mas não fica igual. Porque a avó tinha uma técnica que era dela. Exatamente, exatamente. Tudo surge da técnica. Você pode criar muitas coisas a partir da técnica. Pode ser parecido, mas... Pode ser parecido. Mas até porque a gente tá falando de dança, de teatro. Nós temos que pensar que são corpos diferentes, cabeças diferentes, interpretações diferentes. Então a técnica ela vai me ajudar a eu caminhar numa direção. Então eu sei, não tô aquela frase, né, para barco sem rumo, qualquer lugar é porto. A técnica vai me dar uma direção e falar assim, é isso que você tem que fazer para você conseguir seguir o teu caminho. Então, a partir disso. E aí, a partir você tem uma ramificação gigantesca de coisas que você pode fazer. Legal. Então, dentro disso, o que para você a dança é, além dos movimentos? Cara, a dança... É que assim, pra quem não conhece, a dança é só movimento, né? Mas, na verdade, a dança é muito mais que isso. Ela é disciplina. Porque, voltando nessa questão da técnica, eu preciso aprender a fazer técnica é chato. Teoria. Isso é chato, a maioria das pessoas não gosta. Só que se eu não tiver a disciplina de ir, de estudar, de cair, de errar, de levantar, eu não vou conseguir. É resiliência, entender que eu vou errar 99% das vezes. Mas eu vou continuar, porque uma hora o meu corpo vai entender, a minha mente vai entender e eu vou chegar. Então, disciplina, resiliência, trabalho em equipe, com conhecimento próprio. Você aprende a conhecer o seu corpo, a sua mente, a sua forma de expressão. Porque dentro da dança, eu posso chegar a você e falar assim, pra você fazer uma boa pirueta, você precisa que o seu abdômen esteja travado. Eu posso falar isso. Só que eu tenho um porte físico, você tem outro. Pra você chegar mesmo a conseguir travar o abdômen da forma correta, você tem que conhecer seu corpo. Então, autoconhecimento total. Autoconhecimento, disciplina é o que eu falo que mais tem. Porque todo mundo começa achando que é graça, quando precisa de disciplina. Entende que não é. Eu falo, a dança dentro da igreja é muito mais do que movimento, porque você aprende a adorar a Deus com tudo que você tem. Com tudo que você tem. O seu corpo, você consegue adorar a Deus com o seu corpo. Com a sua expressão, você adora a Deus com a sua expressão.
A sua voz é tudo. É você aprender a pegar tudo aquilo que Deus te deu e retribuir. Legal. Apresentar de volta pra ele. Dentro disso, para você, a dança dentro da igreja, o que seria uma apresentação, algo bonito, para uma pessoa que dança dentro da igreja? O que é para ela? Só uma apresentação? Ou só algo bonito? Ou realmente, como você falou, uma adoração mesmo, da pessoa tá se conectando com Deus, ou sei lá, o que... Não deveria ser, né? Para algumas pessoas e é até uma dificuldade que a gente encontra dentro da igreja, porque criou-se esse estigma, né, de que a dança é um tapa-buraco de programação, ou ela é só para jovens, né, ou é uma coisa legalzinha, uma apresentação diferente pro culto. E na verdade não é isso, né? Não deveria ser, pelo menos, porque dança, ela é uma forma de expressão, é uma forma de louvar a Deus, é uma forma de você chegar mais perto de Deus. Eu já tive inúmeras vezes que eu só consegui me expressar com os meus movimentos. Deus já falou com você na hora da dança? Já falou comigo na hora da dança. Então, assim, é entender que você não precisa deixar o espiritual de lado para você ser um artista, para você ser um bom artista, porque o Espírito Santo não está competindo. Na verdade, ele pode soprar através da dança. Ele pode... Eu falo que é até uma forma de evangelismo. Que eu já ouvi relatos de pessoas que se converteram, sabe, que tiveram uma experiência com Deus através de uma dança, através de um teatro. Então, sim, infelizmente, acho que no ministério da igreja tem aquelas pessoas que vão só para aparecer. Então, querendo ou não, é uma coisa diferente, né? Se muito bem feito, é muito bonito, e isso é um fato. Mas a gente tem que lembrar que não é só uma apresentação. Ele não é um espetáculo. Ele tá ali para servir e adorar a Deus. Mas nesse caso não a questão não é então sobre o ministério, ou a dança, ou qualquer que seja o ministério. É sobre a pessoa que tá ali, por exemplo, só para aparecer. Não, o problema não é a dança, é quem está fazendo. Não, exatamente. A gente tem que ter consciência de que a dança e o teatro são um ministério. É isso o que falta. Porque assim, as pessoas têm a visão de que não é um ministério. Nós agimos como ministério porque nós precisamos de ensaio, nós precisamos de estudo, nós precisamos de disciplina, nós precisamos de tempo, de preparação. Tudo que o ministério precisa no louvor, seja no ministério de casais, qualquer ministério. Na dança e no teatro também precisa. Só que as pessoas não veem como ministério, né? Coloca uma dança aí, põe uma apresentação aí. Não é um ministério tanto quanto, faz coisas de ministério tanto quanto, precisa de um estudo tanto quanto. Então, quando a pessoa ela entra sem ter essa visão, aí não tem como você colocar. Aí sim passa a ser só uma apresentação. Porque as pessoas têm que entender isso. É um ministério. É uma forma de você adorar e louvar a Deus, mas você precisa chegar nisso, entendeu? E essa visão é uma visão que a própria pessoa tem que ter. Dentro disso, hoje em dia, em 2026, a gente pode ver várias e várias igrejas que têm um ministério de dança, e enquanto está tendo o momento do louvor ali no culto, o ministério de dança está atuando junto com o louvor. Você acredita então que o ministério de dança ele é importante tão quão o ministério de louvor, ou tão quão o ministério de casais, ou qualquer outro jovens, é a mesma coisa? Sim, eu acho que ele tem a mesma importância porque ele tem a mesma qualidade. Na verdade, nós estamos todos ali com o único objetivo de adorar a Deus, né? Adorar a Deus, alcançar pessoas através daquilo que a gente está fazendo. Então, sim, tem. É obviamente que se eu colocar uma pessoa para dançar no momento de louvor, com banda ao vivo, tem uma dificuldade técnica muito maior. Então eu não posso simplesmente pegar uma pessoa aleatória que entrou ontem no ministério e falar assim, vai lá. Isso é um pouco diferente do louvor, que você já consegue incluir mais fácil as pessoas. Na dança eu não posso fazer isso, porque se ela não tiver uma base técnica, é perigoso, porque ela pode se machucar. Então, tem a mesma importância, mas também precisa ter um cuidado. Precisa ter um cuidado. Aula não tem como você ter dança e teatro, fazer um bom trabalho
ter um bom louvor a Deus, uma boa adoração, sem você ter aula. É a mesma coisa do músico que não quer aprender a tocar. Exatamente. Porque assim, se você pegar hoje uma música que você toca baixo, né? Se você pegar hoje uma música que você acabou de conhecer, mesmo que você esteja com o cifrado na mão, você vai tocar de uma forma. Agora, se você pegar uma música que você toca Já há tem anos, intimidade, né? você já tem intimidade, você já sabe o que você está fazendo. Você vai conseguir sentir muito melhor a música, você vai conseguir se expressar muito melhor através da música, certo? É a mesma coisa com a dança. Se eu já sei o que eu tô fazendo, se eu já tenho intimidade com aquilo que eu tô fazendo, se eu já estudo sobre aquilo, eu consigo me expressar muito melhor. Eu consigo sentir muito melhor aquilo que Deus quer falar pra mim naquele momento. E, consequentemente, passar pra quem tá assistindo esse mesmo sentimento. Porque antes mesmo de falar com as pessoas, a gente fala com a gente mesmo, né? Então, um louvor, antes de falar com quem tá Primeiro ali vem pra... na igreja, ele vem pra mim. E a dança é a mesma coisa. Tanto que tem o pessoal do teatro, que eu trabalho com eles, eu sempre falo. Nunca vamos fazer uma peça sem entender o que a gente tá fazendo. Nunca. Porque se eu não entendo o que eu tô fazendo, como que eu vou passar pra quem tá assistindo? Uhum. Se nem eu entendi, a outra pessoa não vai entender também. Então, é entender o que você faz, compreender como que aquilo se aplica na minha vida. E a partir daí, eu posso focar em, beleza, agora eu entendi isso. Isso falou comigo. Agora eu posso fazer com que isso fale também com outra pessoa. Isso me lembrou de um tempo atrás veio um conhecido meu, um amigo meu, tava conversando comigo e ele tava falando sobre evangelismo, né? Ele cuida do evangelismo da igreja dele. E aí ele falou, mano, como que eu vou levar uma galera que quer ir pra sair pra evangelizar se a própria galera tá precisando ser evangelizada? Eles não conhecem o básico da Bíblia. Como que eu vou sair com essa galera pra evangelizar algo que nem eles conhecem? Eu acho que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Não, e você para pra pensar assim, não é nem só... Você falou assim, não conhece nem o básico da Bíblia, vai evangelizar. E isso pode ser constrangedor pra eles, porque tem muita gente que não é da igreja, mas que conhece de Bíblia. Aí ele chega pra evangelizar um cara, o cara mete alguma coisa de Bíblia e vai ficar assim, ó. E agora? Eu nunca cheguei nessa parte. Calma aí, eu vou pegar o chat aqui. Deixa eu pesquisar aqui no chat GPT, eu já te respondo. Peraí. Aí não dá, né? Exatamente. Então é a mesma coisa. A gente precisa entender o que a gente tá fazendo. Buscar o conhecimento mesmo, né? Se aprofundar. Nossa, hoje em dia é tudo muito fácil. Tudo muito rápido. Como a gente falou, o chat GPT, em 5 segundos ele te dá uma resposta. Só que a gente tem que aprender a se aprofundar nas coisas. Para que não seja tudo superficial, e as coisas com Deus não dá para ser superficial. Quer dizer, dá, mas é isso que a gente quer? Ficar no superficial com Deus, ficar no raso, sabe? Aquilo que eu tô fazendo, eu posso simplesmente pegar hoje, começar uma dança para apresentar no domingo, mas vai ser uma coisa superficial, entendeu? Sem entender, sem nada, colocar um monte de passo aleatório ali. Mas não é isso. Não é a partir daí que eu vou chegar numa adoração verdadeira. Entendeu? Que eu vou levar outras pessoas a olhar e falar assim, não, realmente, eu tô sentindo a presença de Deus ali. Eu estou sentindo que o Espírito Santo tá nisso, eu tô sentindo que tem. Não, eu preciso me aprofundar, eu preciso entender o que eu tô fazendo e correr atrás disso. Real. Que é aquela, né? Se você que vai fazer, ou se propôs a fazer, não está sentindo a presença de Deus na parada, como que você quer que as pessoas sintam, né? Então eu acho que é exatamente isso. Isso é muito forte. Hoje você atua no Ministério de Teatro da Igreja, com os jovens. E é um ministério que você pegou do zero. Como que você vê esse ministério Tem pessoas ali que... A minoria já fez teatro, mas a grande maioria nunca fizeram teatro. E aos meus olhos de fora, estão fazendo muito bem. Como que você... Qual é a sensação disso? O que é esse ministério Ancorados em Cena pra Mayara? Aos olhos da Mayara? Olha, eu tava pensando nisso esses dias, porque a gente tá ensaiando uma peça nova, né? E como eu falei, eu sempre procuro levar eles a entender o que a gente tá fazendo. E, de fato, não tem como ainda mais porque, como você falou, a maioria nunca fez teatro, né? Ou se fez, tipo assim, o próprio teatro de igreja, fiz uma vez ou outra, acabou. Então, eu procuro sempre, toda vez que eu vou dar aula, independente de onde eu vou dar aula de dança, de teatro, eu ensino alguma coisa pra eles. E depois eu aplico aquilo que foi ensinado dentro de alguma peça, alguma coisa. Então, eu sempre
trabalho nessa linha. Aí no último ensaio que a gente teve, eu passei uma dinâmica, umas brincadeiras pra eles, que quem olha de fora fala assim, meu, que ridículo. Loucura. Loucura. Sabe aquele filme do Karate Kid? Que é tira casaco, coloca casaco, pinta a parede, o cara fica assim, meu, eu vim aqui pra lutar e tá me botando pra pintar a parede. Exato. Eu falo que as minhas aulas são a mesma coisa, porque você chega no começo da aula e você fala assim, o que é isso? Hospício, chama aqui, dá o remedinho, chama o CAPS. Só que no final da aula, quando a gente coloca em prática, a gente vê que eles realmente entenderam aquilo que a gente entendeu? E aí na aula passada, quando a gente foi passar o teatro, aplicando o que a gente aprendeu antes, eu olhei e eu falei assim, caramba, eles entenderam o que a gente tava fazendo. E isso me levou a pensar, porque Deus me abençoou mesmo com assim, um grupo muito bom. Aos meus olhos ali de fora dentro, né? Eu vejo que essa galera do teatro com você ali, eles estão se entregando de verdade, né? A Mayara fala, é pra direita, é pra esquerda. E isso que faz, conta muito em ter um resultado bom, né? Sim. Eu falo, realmente, Deus me abençoou muito de ter colocado eles. Eu já vi uma evolução muito grande em todos eles. Até quem já tinha uma certa experiência, como quem não tem. Como quem não tinha. O primeiro teatro que a gente fez, os primeiros aulas que a gente teve, hoje, tem um menino lá comigo, que ele é muito tímido. Muito tímido. Até quando a gente começou o ministério, ele falava, as pessoas falavam assim, por que ele tá aí? Ele é muito tímido. Eu falei assim, deixa, não é assim, não é rotulado desse jeito. Até porque a gente trabalha a timidez também no teatro, ele é ótimo que a timidez deixa. Eu tô sempre trabalhando, eu procuro sempre respeitar o limite do aluno, né? Sim. Não são todos iguais. Então, eu faço a mesma dinâmica, mas eu sei com alguns onde eu posso forçar mais, outros eu posso forçar menos. É ideal para o líder, a pessoa que tá ali à frente, saiba como lidar com cada um. E eu estava observando esses dias que esse menino deu uma voz mesmo. Ele continua tímido, que é dele, né? Sim. Mas assim, eu olhei esses dias e eu me surpreendi com ele. Falei, caramba, meu, que é isso? Ele tá indo. E é isso, é tipo assim, as pessoas têm que ver a verdade no que você faz. E eu sou chata, parece que não, mas eu sou chata. Eu tento passar pra eles Parece a minha sim, verdade. tô brincando. Gente, me defende, pelo amor de Deus. Eu tento passar pra eles uma verdade. E eu sempre falo pra eles. Eu bato e falo assim, se eu precisar tirar alguém porque eu não tô vendo a verdade, eu vou tirar. Se eu precisar tirar alguém porque não tá levando a sério, eu vou tirar. Se eu precisar tomar alguma atitude, eu vou tomar. Porque isso aqui é muito sério pra mim. E eu espero que seja muito sério pra vocês também. Vocês vão entender que isso aqui vai mexer com a vida de vocês. Pra poder mexer com a vida das pessoas lá fora. Eu sempre falo isso pra eles. Vocês não estão aqui só pra brincar, pra fazer graça. Então a gente vai fazer teoria, que é chato às vezes, mas vai fazer. A gente vai entender o que a gente tá fazendo. Então acho que eles acabaram abraçando isso, sabe? Tipo assim, pô, legal, eu entendi isso e também é o que eu quero. E a gente sempre busca também colocar o espiritual à frente, né? Porque o ministério não é meu. O ministério é de Deus. É guiado pelo Espírito Santo. Então, quantas vezes eu já não olhei e falei, vou fazer tal coisa. E aí, depois conversando com Deus... Não é isso. Não, essa última peça mesmo que a gente teve. Tinha uma peça pronta. E a gente saiu, eu olhei e falei assim, não é isso. E sabe o que é louco? Que aconteceu esse fato. Última hora mudaram a peça. Você entendeu ali de Deus que não era isso. A gente falou, então vai no que Deus colocou pra você. E o mais louco é que você tem sido uma líder que tem influenciado os seus liderados positivamente. Porque eu não vi nenhum questionamento, não, vai dar ruim, não. Entendeu? É porque, de fato, eles veem você uma mulher de Deus, uma líder de Deus, e você tá influenciando. Mano, é isso, tamo junto. Então, cara, aos meus olhos é uma equipe que tá com você, fechada com você. Mesmo você falando aí que você é chata, que pega no pé. Eles estão vendo, eu tenho certeza que eles estão vendo. Eu acho bom mesmo. Fala aí, por que não tá estudando a peça? Tá assistindo o vídeo? Não era pra estar assistindo o podcast, era pra estar vendo o seu personagem aí, mas tudo bem. Brincadeira, gente. Então, eu queria até aproveitar, porque eu e a Rafa, a gente fica muito feliz com isso, porque é um resultado assim que, cara, é algo que começou do zero. Porque a gente vê a gente
eu e a Rafa ver o que você tá vivendo, o que a gente viveu. Por exemplo, a gente hoje é líder de jovens, mas a gente começou numa liderança que não tinha ministério de jovens. A gente reconstruiu algo que não tinha. A mesma parada que a gente tá em Butujuru, é algo que tinha acabado, então... E você tá vivendo essa parada, você pegou algo que não tinha... Você não só trocou o líder e você só deu continuidade, não. Você construiu e tá construindo. E essa construção, aos meus olhos, é Deus puro que tá fazendo. Porque, cara, além de ser uma galera que a maioria... Ó, não vão ficar bravos comigo. A maioria que não tinha nem ideia do que era um teatro, só de ver, de fazer. Tem uma galera que é tímida, tem uma galera que cara, estão se entregando, tudo isso passa pela sua vida. Então de fato, é muito louco isso, porque de fato Deus tem ministrado e dá pra ver mudanças em pessoas através do que eles estão vivendo ali. Porque eu tô falando mais que você, né? Normal. Porque aconteceu o fato da gente ter algumas agendas ali, onde teve que cancelar o ensaio. O pessoal acha que não, mas eu tô ali só observando. E eles ficarem tristes de não ter o ensaio. Você sente essa parada deles? Tipo, mano... Sinto. Eu penso assim, depois da primeira apresentação que a gente teve, né? Que foi muito boa, por sinal. Sim, muitas pessoas assim mandaram Você mensagem. se surpreendeu nela? Me surpreendi. Muitas pessoas mandaram mensagem falando assim, meu Deus, eu fui extremamente tocado por Deus. Isso foi uma confirmação pra mim. Porque assim, você falando, isso é muito lindo. Eu falei assim, eu estou chorando, eu falei isso no começo, né? Já deu vontade de chorar. Mas foi uma construção do zero, mas eu venho há anos tentando construir isso já, né? E eu tive muitas barreiras, muitos empecilhos, inclusive dentro da igreja. Então isso é uma vitória. E desde a primeira peça eu senti que deu um gás neles, né? E de fato, eles mesmos falaram, eles falam de Tiamaia, né? Isso foi Tiamaia, o teatro que a gente fez tocou profundamente. Tanto que nesse primeiro que a gente fez, eles terminaram de apresentar a peça e eu não sabia como conter eles depois, porque eles não conseguiam parar de chorar. A maioria não conseguia parar de chorar. E eles vinham abraçar, e eu amo abraço, então, claro, né? Mas, e eu assim, meu Deus, eu preciso que a gente precisa, né? E eles não paravam de chorar, e eu falava assim, Senhor, o que é isso, né? O que o Senhor tá falando? O Senhor realmente está aqui. E desde então eu vejo eles abraçando cada vez mais isso. E não é fácil, né? Porque, querendo ou não, a gente não pode esquecer que nós estamos dentro de uma igreja que tem muitos ministérios. Não tem como. Em algum momento ou outro, uma programação ou outra vai colidir. Alguma coisa ou outra vai acontecer. E a gente tá aqui não é pra atrapalhar, é pra somar, né? Sim. Então a gente tem que entender que às vezes não vai dar pra fazer. É pelo reino. Às vezes não vai dar. Mas ainda assim, diante disso, eu vou fazer o meu melhor. E eu sempre falo pra eles, olha, eu sei que pra todos eles, eu sei que é difícil, mas eu confio em vocês. Então, estudem, né? Claro que eu quero ver vocês estudando texto, né? Porque confio em vocês, que não é pra estudar, não, tá? É pra fazer. A tia Maia confia mesmo, chega lá, vamos no espontâneo. Não, pelo amor de Deus, não me mata. Mas assim, eu não colocaria também nas mãos deles uma coisa que eu acho que eles não são capazes de fazer, né? Que eles não são capazes de atingir. Eles às vezes olham e falam, eu não consigo. Eu falo, mas se eu coloquei aqui, você consegue. E eu sei que eles conseguem mesmo. Eu tenho tentado mostrar isso pra eles. Eu acho que eles estão abraçando e fico muito feliz mesmo de ver, porque tem sido uma confirmação de Deus na minha vida, com certeza. Eu tirei uma foto nessa apresentação e eu falei, acho que pra você, não sei se eu falei pra eles também, não lembro. Que pra mim foi o momento mais forte da peça, que foi antes de eles entrarem num círculo, eles de mão dada, todos orando, porque para atingir aonde atingiu, porque muitas pessoas que estavam naquele culto comentaram sobre o teatro, falaram que foram tocados, mas eles não entraram ali à toa, eles se prepararam tanto na técnica lá que você falou, tudo do teatro que tem que se estudaram, mas também espiritualmente, entendeu? Eles não entraram ali, vamos do que vamos. E cara, isso com certeza fez toda a diferença, porque entraram com um coração de adorador, entendeu? É isso que eu sempre falo pra eles. Eu bato a tecla sempre nisso. O dia que a gente esquecer disso,
né? Esquecer dessa parte espiritual, esquecer que, independente de qualquer coisa, a gente tá fazendo ali pra Deus e é Ele quem tá com isso. Se o dia a gente esquecer disso, é porque acabou. A gente perdeu o sentido de pra onde a gente tá indo. Então, no próprio dia da peça, eu chamei eles e falei assim, ó, antes de começar, a gente vai se reunir e vai orar. Não importa o que aconteça, vai atrasar, a gente vai se reunir, a gente vai orar, porque é pra isso que a gente tá aqui. E todos os nossas aulas, né, nossos encontros que a gente tem, sempre tem um devocional antes, um momento de oração, e tem algumas coisas ainda que eu quero incluir aos pouquinhos aí, que tem alguns projetos futuros quanto a isso, mas porque o nosso foco é esse, como eu falei. Não é o meu ministério, não é o ministério deles, é o ministério de Deus. Se é o ministério de Deus, não faz sentido eu excluir Deus do ministério. Eu preciso fazer com que Deus esteja presente. Preciso convidar Ele. Então, tem que orar 1000 vezes, a gente vai orar 1000 vezes. Tem que recalcular a rota, se não estiver dando certo, a gente vai fazer isso, assim como fez a peça. E acho que isso ajuda até com que eles abracem a ideia. Você falou assim, pô, eles não olharam pra você e falaram assim, não vai dar certo. Não, porque eles entenderam que, tipo assim, se a gente precisa mudar, é porque não é porque fonte vozes da minha cabeça. Não, é porque Deus direcionou. Tem um porquê, né? Tem um porquê, entendeu? E isso faz com que eles abracem mais a ideia, porque eles também são muito tocados, né? Sim. Vários deles já entraram em contato comigo e falaram assim, nossa, o teatro hoje mexeu muito comigo. O teatro hoje fala muito no meu coração. Ele mexe também muito comigo através deles, né? Eles talvez não façam nem ideia do quanto Deus fala comigo através deles. Às vezes numa aula boba, sabe? E é exatamente sobre isso. Que o foco é esse, né? O dia que perder isso, acabou. Aí já era. Então, de tudo que a gente falou dessa peça, que foi incrível, tudo que foi falado, pra quem de repente tá assistindo, o que podemos esperar dessa próxima peça? Não sei que você não vai falar a peça, mas... Não vou mesmo, porque se vocês quiserem ver, é só ir lá na igreja no dia 30 de agosto, tá? Domingo. 18h30. 6h30, tá bom? Da noite, aí vocês vão lá. Rua João 23, número 57, Jardim Paulista, Campo Limpo Paulista, olha lá. Isso aí, primeira igreja. Mas não nem Não, eu obviamente falo. Porque assim, eu até vou emendar a pergunta aqui, mas primeiro responda essa. Eu acho que seria responder junto. Porque eu tinha uma pergunta pra você, como que você escreve a peça? Você sente de Deus? Como que é? Porque essa peça, como a outra, são peças que você escreveu. Então, primeiro, tem uma ordem de perguntas aí. Como que você descobriu que você tinha que escrever peça? E como que você faz pra escrever uma peça? Porque é diferente de você escrever um espetáculo que seria um espetáculo aí secular, normal. Mas uma peça, um espetáculo que seja cristão, é uma pregação. Então como que é esse processo? Então, eu sempre gostei muito de criar. Sempre. Até antes mesmo de fazer as coisas pra igreja. Eu sempre olhava e falava assim, a partir disso dá pra fazer tal coisa. E eu nunca gostei de pegar nada pronto. Porque assim, não que as coisas que tem pronto sejam ruins. Imagina, tem coisas maravilhosas. Mas muitas vezes Deus pode querer inovar diante daquilo, né? A gente pode inovar, a gente pode pegar o que é bom e deixar melhor. Sim. Então eu sempre tive esse quê, né? E depois que eu comecei a pregar, levar a palavra na igreja, eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Tipo assim, é uma coisa que eu realmente gosto, sabe? Eu realmente gosto de pregar, realmente gosto de falar da palavra de Deus, de levar a palavra de Deus. E eu também gosto da arte. Se eu começar a incluir isso de verdade no papel, porque assim, na minha cabeça sempre existiu. Na minha cabeça, enquanto eu tomava banho de madrugada, que eu tinha muita insônia antigamente, então sempre tinha alguma coisa sendo criada na minha mente. Mas aí você criei, acabou ali e morreu ali. E aí, depois que eu comecei a pregar, eu comecei a pensar nisso, se eu começar a colocar isso no papel pra tentar abençoar a vida de outras pessoas, né? Então foi daí que me veio esse negócio de criar, né? Dentro da igreja, de falar assim, não, talvez a gente possa fazer alguma coisa. E aí eu penso sempre assim, tudo que a gente vai fazer, Deus vai falar alguma coisa. Seja comigo, seja com você, Ele vai falar alguma coisa
quer mostrar. O que ele quer falar? Então, toda vez que a gente vai fazer uma peça, eu gosto de escrever, não gosto de pegar, como eu já falei, eu penso isso. O que Deus quer falar? E aí eu fico ali, às vezes até demoro mais do que eu gostaria, na verdade, mais do que acho que as pessoas à minha volta esperam para escrever, porque, Senhor, o que o Senhor quer falar nesse momento? O que o Senhor tem para mostrar para cada um através deste teatro? E a partir daí eu começo, às vezes vem com um versículo, às vezes é uma frase, às vezes esse teatro que começou agora, a gente começou a ensaiar, ele veio dos próprios jovens. Esse último? É, eu que escrevi, mas eles me deram essa... E eles nem sabem? Eles nem sabem. Então estão sabendo agora. Porque Deus já estava falando comigo em relação a algumas coisas e eu passei como devocional pra eles. Uhum. E passando o devocional, eles vão comentando, né? Eles vão, é verdade, eu sinto E você isso, só vai não sei guardando o quê. aqui. E aí eu vou... E aí Deus ficou falando comigo isso no meu coração, tipo... Eles se sentem assim. Uhum. Mas aí eu falei assim, beleza. Fiz uma palavra, escrevi essa palavra no... Acho que foi para um PG. Não sei se foi PG ou se foi muito jurou. Eu escrevi uma palavra e ela tinha meio que a resposta que Deus me deu no meio, sabe? Uhum. E aí depois que eu dei a palavra, Deus falou assim, mas não é só isso. Porque você uma vez já pensou... Você já recebeu esse mesmo exemplo que você deu, só que você já pensou ao contrário. Mesmo recebendo um exemplo. E é assim que ele se sente. Assim, caramba, é verdade. Tinha me esquecido. E a partir daí, entende? Foi criando, e eu não quero falar muito para não explanar o teatro aqui. Porque a gente acha que às vezes quando a gente tá bem, a gente pode, simplesmente porque a gente é cristão, a gente pode chegar com um versículo pronto e falar assim, se contente com isso. Basta. Basta. Mas nós somos seres humanos, né? E a nossa mente, ela é uma coisa complicada, entendeu? Então, às vezes a gente precisa ouvir uma resposta, sabe? Alguma coisa direcionada de Deus. E a gente se questiona, é natural se questionar, sabe? Falar assim, pô, tem grandes pessoas na Bíblia, que é um pouco do que fala esse teatro. Tem heróis, né? Heróis da fé, pessoas que você fala assim, cara... Histórias incríveis, né? Histórias incríveis. E aí você vai olhar, e aí tu fala assim, pô, mas essa pessoa é incrível, Moisés, por exemplo, né? Libertou o povo, tem uma história maravilhosa. Aí todo mundo fala assim, mas Moisés, ele era muito tímido antes de ser chamado por Deus. Aí, tá bom, mas eu não sou Moisés. Mas eu não sou Moisés. Que bom que ele era tímido, que eu chamou ele, mas eu não me sinto como Moisés. Então é pra ser uma coisa acalentadora, mas ao mesmo tempo a nossa mente prega peças, né? E foi baseado nisso que essa peça foi criada. Assim, tem histórias maravilhosas na Bíblia, mas eu não me sinto assim. É outra pessoa. Exatamente. E na verdade, Deus usou várias pessoas dentro da Bíblia, mas só tinha um Moisés que libertou o povo. Verdade. Só tinha um José que foi, né? Assim como só tem uma Maiara, só Assim tem um como Anderson. Só tem uma Maiara, só tem um Anderson, só tem... Sim. Entendeu? E é sobre isso. Porque a gente muitas vezes se baseia e fala isso, né? Se espelha nas pessoas que estão na Bíblia. Mas a gente não se sente como aquelas pessoas. Mesmo no momento de fraqueza delas, a gente não se sente assim. E a gente acha que nunca vai chegar naquele lugar. Mas da mesma forma que só não existia um daqueles, só existe um de você hoje. É exatamente essa pessoa que Deus quer. Exatamente essa pessoa que Deus está buscando. Ou seja, não pode falar muito da peça, mas o que podemos esperar é que ela traz uma mensagem muito forte. É uma mensagem que falou muito já ao meu coração. Tem falado muito. E eu sei que também é o coração deles, porque alguns já falaram comigo, né? Isso que eles nem conheciam. Né? Então, mas já leram? Eu espero que sim. Pelo menos é pra ter lido, né? Eu quero um resumo na minha mesa em 5 minutos. Deixa no comentário aqui. Aí contam toda a peça lá. Não, aí também não, né? Mas assim, em resumo, é isso. Eu busco sempre procurar aquilo que Deus quer mostrar. Se não tiver, se eu não conseguir entender o que Deus quer passar, então eu não consigo ter um norte. Nesse caso, porque é o meu interesse. Eu posso criar uma coisa
vinda da minha cabeça. Eu posso, se eu quiser isso, eu faço agora no texto aqui. Mas é sobre o que Deus quer, né? Mas é sobre... Até porque, se fosse sobre o que a gente quer, você já tinha uma peça pronta que já estava ensaiando, né? Sim, a Não peça tinha é boa. se não fosse sobre o que Deus quer, não tinha o porquê mudar, né? Não tinha, porque assim, a peça era boa, era um tema legal, era um tema da Bíblia, né? Era sobre a Torre de Babel. Então era um tema da Bíblia, era um tema legal, eles estavam super empolgados também, né? Que a gente tinha até ensaiado já. Mas, Não tinha o porquê, né? Se não fosse... mas foi uma que, de fato, eu até assumo aqui, sem vergonha nenhuma de dizer que eu escrevi ela no maior amor do mundo, mas foi mais da minha parte, né? Do que realmente pensando de fato. De repente, nesse momento, né? Uhum. Pode ser que em outro momento, Sim. com certeza, Deus vai falar, chegou a hora. Sim. Até porque nós temos uma peça guardada que Deus falou, não é o Eu momento. ia falar dela agora. E estamos esperando em Deus esse momento. Essa peça é uma peça que eu amo muito, gosto muito. Foi muito forte pra mim. Sim. Eu escrevendo, já assim, já chorei muito eu escrevendo. É uma peça pesada, você sabe qual que é, né? E eu aguardo ansiosamente pelo dia que Deus vai falar assim, ela agora. É agora. Mas quando eu percebi, né, quando nós percebemos que não era momento, Que eu entendi louco. exatamente por que não era momento. Foi muito louco isso, porque Deus falou comigo, não é o momento dessa peça agora, não é agora. A gente se reuniu, conversamos, entendeu? Tá bom, Deus tá falando ok. Só que a gente não entendia o porquê. Quando chegou na hora que era pra ter tido a peça, Deus foi claro. Deus só faltou falar assim, entendeu aí? Porque não foi? Foi. E a gente falou, mano, graças a Deus, a gente entendeu que não era pra fazer. Sim. É uma luta, no fim, é uma luta entre o carnal e o espiritual. Porque assim, quando eu escrevi essa peça, ela foi através de um estudo que eu fiz com os jovens do teatro. Eu falo jovens, mas Tem uns velhos, né? Mas assim, foi através de um estudo que eu fiz com eles. E eu não sabia que esse estudo seria tão profundo. Deus falou muito através do coração de todos, inclusive eu, nesse estudo. E a partir daí eu consegui criar essa peça com vivências reais, histórias reais e tudo real. Então eu tinha certeza que essa peça tinha vindo de Deus, porque eu já tinha conversado com Deus. E de fato tinha. Veio. E aí quando a gente teve esse site, né, que todo mundo olhou e falou assim, não é o momento, eu tive um momento de questionar. Eu falei assim, será que eu me enganei? Será que eu achei que essa peça era do Senhor e na verdade não é? E aí, depois, quando a Deus gente mostrou viu certinho. que Deus mostrou, eu falei, tá, entendi, só não é o momento, né? Às vezes a gente quer tudo pro agora e Deus conhece o todo. Eu não quero deixar você ansioso sobre essa peça não, mas cara, essa peça é uma peça que... Eu vou até assumir um pecado meu aqui pra Mayara. Ela já sabe. Normalmente ela me dá as coisas pra me ler, eu não leio. Puxa, Mas eu confio nela e falo, vai. Porém, essa peça eu li. E quando eu li, eu costumo me empolgar demais, né? E a gente já começou, mano, a gente faz isso. E aí que a gente começou a criar um espetáculo no negócio. E cara, algo incrível. E Deus entregou ali pra sua vida. E a gente começou a bolar tudo aquilo. Porém, não é o momento, mas eu também espero ansiosamente por esse momento. Porém, eu entendo que muita coisa tem que acontecer pra esse momento. Mas cara, eu lembro que quando eu li, eu entrei na parada, entrei dentro da peça e, mano, eu visualizei tudo. De repente, visualizei até coisas que a gente não teria condições de fazer, mas eu fui. Talvez até por isso que também não era o momento, né? A gente não pode esquecer que quando a gente coloca Deus à frente de alguma coisa, nós também estamos mexendo com o mundo espiritual. Sim. Ele é real. E isso é um fato inegável. O mundo espiritual é real. E quando a gente está mexendo com o mundo espiritual, a gente precisa de um preparo. Sim. E essa peça é uma peça muito pesada. E não é brincadeira, né? Falando, né? É uma peça muito pesada. E não é brincadeira. Se a gente tivesse batido o pé, mesmo Deus falando que não tivesse feito a peça, tinha dado muito bem. De repente a gente não estaria nem aqui. A gente talvez não estaria nem aqui. Porque assim, é uma coisa muito pesada. A gente tá mexendo com uma coisa séria, né? Então a gente tem que levar a sério. E tem que entender que, as coisas com Deus é assim. Não vai ser do jeito que a gente quer. 99% das vezes. Nem na hora, nem do jeito que a gente 99,9. quer. 99,100%. E o mais louco é que Deus tirou essa peça que era algo bom. E no lugar Deus fez algo
totalmente diferente do que a gente imaginava, né? Tipo assim, Oposto. de 0 a 100, né? É. Oposto. E, cara, e a gente entendeu tudo. Isso é muito louco, que, tipo, Deus não só fez, mas ele abriu os nossos olhos para que a gente Sim. entenda. Ó, eu fiz, eu. Sim, porque no momento ali, não era o que as pessoas precisavam. Uhum. Não era daquela peça. Era o outro momento que aconteceu no lugar. Era exatamente o que as pessoas precisavam. Só que a gente não sabia disso até então. Porque se a gente fizesse, a gente só ia ia entrar naquilo de fazer só porque, eles fizeram algo Só da porque é hora, fui louco, mas só isso, não ia passar disso. E o nosso intuito, como desde o começo, não é um espetáculo qualquer, Não. é sempre algo, é uma pregação, é Sim. Deus falando, é a presença dele, é uma batalha espiritual, entendeu? Não é, então, se a gente tivesse feito, com certeza teria sido feito muito bem. Sim, com certeza ia ser. Nossa, que maravilhoso. Eu tenho certeza que ia aparecer isso, mas seria puramente carnal. Puramente carnal, sem propósito, só pra. Ia acarretar em consequências. Ia acarretar várias consequências. Então, não queria deixar vocês aí curiosos. Mas é muito bom. Mas é muito bom. Ministerialmente falando, acho que quem trabalha dentro da igreja, qualquer ministério que seja, a pessoa tem que ter, principalmente para estar à frente de alguma coisa, a noção de que o que ela idealizou pode ser que ela não. Mas muitas vezes. É aquela de chegar pra pregar, abrir a Bíblia, abrir seu esboço e Deus falar, não é isso não. Exatamente. Porque se fosse assim, tudo que a gente pensasse fizesse, na verdade a gente não era fazer por Deus, né? Era por nós. E aí, por mim, eu tenho muito. Você falou uma coisa esses dias que ficou muito na minha cabeça. Você falou assim, que você teve uma ideia boa, mas que não era plano de Deus. E eu fiquei pensando nisso assim, cara, ideia boa a gente tem um monte. Né? Boas ideias nós temos todos os dias, eu tenho boas ideias. Mas eu quero uma boa ideia que seja a mesma ideia que Deus. Isso foi muito louco, que foi assim. Eu tive uma ideia boa, uma ideia incrível na minha cabeça. E aí eu orei pra Deus. Falei, Deus, me dá uma resposta aqui que eu tenho uma ideia, essa ideia é boa. Eu falando pra Deus, me dá uma resposta, Deus. Fala assim, assim, assim. E Deus não respondia. Mas a resposta era boa. E aí Deus não respondia. Aí eu falei, mano, eu vou fazer assim mesmo, porque a ideia é boa, não tem como dar ruim. E o que aconteceu? Deu ruim. A ideia era boa, mas deu ruim. Porque Deus não respondeu. Mesmo Deus não respondendo, eu falei, vou fazer porque a ideia é boa. Então, a ideia boa... Todo mundo tem. Mas a ideia boa nem sempre é. Nem sempre é. E às vezes a gente tem que estar atento à voz dele, né? Eu tentei passar por cima, porque claramente, eu até falava com a Rafa, mano, Deus não respondeu. Mas a ideia é boa. Aí a gente já que tenta se enganar, né? Quem cala consente. Então, se Deus não respondeu... Não, mas aí você vem, mano, vai que ele respondeu e eu não entendi. Vai que ele respondeu de uma outra forma, entendeu? E a gente começa a se burlar. Sim, é porque também viver debaixo do plano de Deus, a gente tem que entender que é um constante desafio. É a gente negar a gente mesmo. É negar, é isso. As nossas vontades, as nossas ideias, porque de fato, como seres humanos, a gente pode. Ainda mais acima daquilo que a gente gosta, né? Que a gente tem satisfação em fazer. Só que a nossa criatividade, ela não pode estar acima da vontade de Deus. As nossas ideias, as nossas vontades não podem estar acima da vontade de Deus. E aí, como líder do ministério, a gente tem que entender isso. Mas o meu projeto é muito bom. O meu plano é muito bom. Tá. Que bom. O seu plano é bom. Mas é pra esse projeto que Deus está te direcionando. Não é. Então... Não basta ser bom, né? E assim, a gente falando parece fácil, mas na prática é muito difícil, porque é frustrante às vezes, né? A gente olha e fala assim, poxa, eu realmente queria ver isso aqui na prática. Igual essa peça, eu realmente queria ver ela na prática. Mas eu entendi que não é o momento, entendeu? Realmente eu quero, não queria. Eu quero. Então, não é fácil, realmente não é uma coisa fácil. Você, muitas vezes, deixar uma ideia muito boa, alguma coisa muito boa de lado, pra fazer aquilo que Deus tem. Principalmente pro nosso ego, né? Pro nosso eu, de falar assim, eu sei que eu tinha uma coisa boa pra oferecer. Mas eu tenho certeza que aquilo que a gente vive seguindo o que Deus deu é muito melhor, muito mais satisfatório do que aquilo que a nossa boa ideia pode trazer. Ele enxerga além, né?
além do que a gente consegue enxergar, né? Então ele... Eu costumo fazer uma comparação que eu gosto muito. Eu digo que a nossa vida é como um quebra-cabeça. Você já deve ter ouvido falar isso porque eu falo direto. A vida é como um quebra-cabeça. Eu tenho uma peça aqui na minha mão, talvez 2 ou 3 peças. Que se eu olhar assim, eu até consigo juntar uma a outra, mas eu não entendo o que tá acontecendo. Só que Deus tem o quebra-cabeça inteiro, ele já tem a imagem plenamente completa, sabe onde estão todas as outras peças. Então cabe a mim saber se eu vou querer construir aquele quebra-cabeça com 2, 3 peças que eu tenho na minha mão, ou se eu vou deixar nas mãos de Deus pra ele me direcionar as outras peças e ver o resultado final. Mano, louco, eu lembrei de uma gincana que a gente teve no acampamento, não sei se você vai lembrar. Que era um quebra-cabeça e pra se formar tinha que juntar as 2 equipes. Ah, lembro. E eles demoraram muito pra entender que eles precisavam pedir ajuda, né? E às vezes a gente é esse, que a gente não pede ajuda. Deus, o senhor sabe montar, me ajuda. Sim. E a gente que fica ali, igual eles ficaram horas e horas ali, e sem conseguir montar, sendo que era só pedir ajuda. Exatamente, porque Deus tem a peça inteira, né? A gente não tem, mas a gente é teimoso, né? E às vezes a ideia que a gente teve é a ideia que vai ser utilizada, mas não naquele momento, não naquela hora, não da forma como. E se a gente não pedir direcionamento dele, a gente fica perdido. E viver com Deus também é estar disposto a sacrificar as nossas boas ideias, né? Que não é fácil, mas entender que, mano, não é isso pra mim. A ideia é boa, mas não é pra mim. E às vezes ela é boa isoladamente, mas como um todo não é. Só que eu não vejo tudo, né? Então a gente tem que entender isso, que muitas das coisas que a gente tem em mente, elas não vão acontecer. E tá tudo bem, é frustrante. Muitas vezes a gente vai querer meio que desistir. Tem que olhar dar pra aquela assim, engolida. Poxa, engolir seco, falar assim, tá bom. Mas é uma escolha, né? É uma escolha e assim, toda escolha tem consequência. No futuro a gente colhe os frutos daquilo que a gente escolheu. Então, provavelmente, se a gente tivesse seguido com essa primeira peça, talvez nem o Ministério de Teatro a gente tivesse hoje. Né? Então eu vejo pelos frutos deles que a gente tem criado que, na verdade, foi melhor mesmo não ter seguido a terapia do Ministério. Entendi. Mayara, mudando um pouco de assunto agora, mas sempre vai cair no mesmo. Você é conhecido por alguém que ama abraço. Como que isso começou? Nossa. Nunca parou pra pensar nisso? Nossa. Não, é que eu sei onde começou. Aí que tá. Eu amo. Nossa, eu sou apaixonada em abraço. Acho que se eu pudesse trocar meu sobrenome pra abraço, seria Mayara Abraço. Mayara Abraço. Vou pôr no meu Instagram. Ó, galera do Ancorados que estiver assistindo, agora é tia Maia Abraço. Te abraço. Tia Abraço. Eu amo. Quando eu era mais nova, época de adolescente, pré-adolescente, passei por alguns momentos muito complicados da minha vida, né? De querer desistir mesmo, de chegar a desejar a morte mesmo. E muitas vezes, tudo que eu precisava, que eu queria era de um abraço. Então já teve momentos que eu chorei muito sozinha, né? E não tinha pessoas que me dessem um abraço. Eu falava assim, poxa, eu sei que o abraço não resolveria o que eu passo agora, mas já ia me ajudar. Eu já sentiria que eu estou sendo escolhida. E muitas vezes, até porque eu não nasci cristã. Pessoas por aí. Eu conheci a igreja, conheci a Deus já nessa fase aí de pré-adolescente para adolescente. E aí eu era uma pessoa descobrindo quem era Deus, e todo mundo falou que Deus é amor e tudo aquilo, e eu passava comi o pão que o diabo amassou e não tinha uma pessoa pra me dar um abraço. E eu já me questionei nesse começo de falar assim, poxa, cadê aquele Deus de amor? Será que ele realmente existe? Cadê o abraço que eu tô precisando sentir agora? E eu não tive isso. E depois que eu passei por tudo isso, né, que graças a Deus me resgatou, me levou pra outro lugar, eu sempre falo pra Deus e eu sempre coloco isso na minha cabeça, que o que eu não tive nessa época, eu quero poder ter. Então, se eu olhar pra alguém e achar que a pessoa precisa de um abraço, eu vou dar um abraço. Porque eu sei que um abraço não vai resolver todos os problemas das pessoas, eu sei que um abraço não vai resolver pode salvar. E se eu puder mostrar pra pessoa o carinho e o amor de Deus através daquele abraço,
Eu ia até fazer uma pergunta semelhante, que se você acredita que um abraço é... Porque quando você abraça uma pessoa, não é só a Maiara, né? Você carrega o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Então, através disso, que se você acredita que um abraço, ele cura feridas, Cura. Com traz certeza. segurança. Ele cura porque eu tenho certeza que você já se sentiu em algum momento sozinho na sua vida. Em algum momento você falou assim, Deus, eu realmente quero. E não tem coisa melhor do que você pensar, eu preciso de um abraço, você receber aquele abraço, porque ali você sente o carinho de Deus, você sente o amor de Deus, você sente que você não tá sozinho, você sente que você tá sendo visto. E que a chuva, ela vem, porque ela precisa vir, né? Mas ela passa também. Só que no momento em que ela tá ali, a gente se esquece que ela vai passar. Às vezes no olho do furacão a gente esquece que ele vai embora. E às vezes um abraço, ele vem como uma calmaria, né? Eu vejo como uma forma de Deus mostrar assim, calma. Então aqui, tá tudo bem, vai passar. Entendeu? Então cura, porque tem muitas pessoas que tudo que elas precisam é de um abraço. Assim, estão sendo vistas. Às vezes não é nenhuma fala, só o fato do abraço Só o fato mesmo. do abraço mesmo. Claro que você pode, né? Muitas vezes Deus nos leva a complementar com uma oração, alguma coisa, mas às vezes o que a pessoa precisa é só um abraço. É só um abraço mesmo. E tem gente que não entende isso, né? Mas daí é uma questão da pessoa com Deus ali. Eu tenho indícios de que, de fato, isso é uma coisa de Deus, né? Não só na minha vida, mas já tive testemunho de pessoas, coisas que passavam por um abraço. Mas na sua também? Sim, na minha também, com certeza. E eu precisei, por uma época, não tive. Mas depois, já teve um momento que Deus olhou e falou assim, aquele abraço que você precisou, você não teve, você não teve. Eu estava lá te vendo naquele momento. Você só não sentiu naquela hora, né? Também eu não tinha nem, assim, não tinha nem intimidade com Deus, conhecimento com Deus. Então, talvez eu até ele estivesse mostrando que estava ali, mas eu não tinha capacidade de ver. Porque eu mesmo não... Né? Então, Deus me curou através do abraço. Através do abraço eu pude deixar muitas das coisas que eu carregava nas minhas costas durante muito tempo. Forte. No começo, quando Deus nos pede pra fazer algo, é normal que passe na cabeça, mano, será? Será que eu vou? Será que não vou? Será que isso? Será que isso? Certamente no começo passava isso na sua cabeça de abraçar alguém ou não. Hoje, Deus falou pra abraçar, você abraça ou você ainda questiona? Será que eu vou? Nós somos seres humanos, né? Eu sou um ser humano. Eu acho que essa é muito engraçado, porque essa é uma luta de toda questão. Tudo que já... Será que é mesmo? Será que não é só coisa da minha cabeça? Será que não é um pensamento meu? Estão dizendo por aí que eu devo abraçar. Esse acho que é um questionamento... Eu acho que é um questionamento eterno, que o cristão sempre vai ter, sabe? Porque a gente vive no medo de não estar fazendo aquilo pela gente. Por nós mesmos, né? E hoje, eu entendo que o que me fez aprender se aquilo é meu ou não, é o meu relacionamento com Deus. É o meu relacionamento com Deus, porque é aquilo. Se você me ligar todo dia, quando eu atendo o telefone, mesmo que eu não veja a chamada, eu vou reconhecer a sua voz. Sim. Então eu acabo reconhecendo a voz de Deus. Então no começo, eu tinha um certo relacionamento com Deus, mas era diferente do que. E até por essa questão de insegurança, nossa, é porque eu tinha ansiedade, agora não tenho mais, né? Isso é uma que bênção! Pra outra hora, mas assim. Então isso também influencia, mas assim. Eu prefiro dar um abraço e errar do que não fazer o que Deus tá louco, como diz o de Lima, uou! Do que não fazer. Obviamente que se for alguma questão, se for uma decisão, uma questão de vida ou morte, a gente tem que pensar mais assim, mas no quesito de abraço, fazer uma oração por alguém, eu prefiro ir e estar fazendo o que Deus mandou do que passar e não fazer. Entendeu? Claro que hoje em dia eu já vou mais, porque eu acho muito louco. Eu tava conversando até com o Lucas esses dias, que é muito engraçado, mas Deus ele me avisa antes.
Então, por exemplo, tem um PG à noite. E aí tem algum momento ali que eu vejo alguém assim e falo assim, não, pra essa pessoa. Em algum momento do meu dia, Você vai ter essa oportunidade. Deus me mostrou que naquele momento aquela pessoa tá precisando de abraço. E aí naquele momento me vem, né, ali, abraça aquela pessoa e eu falo assim, é por isso que Deus me mostrou alguma coisa. Deus te mostra antes e ele cria a oportunidade pra você fazer. Exatamente, ele me mostra e cria a oportunidade. Então é mais o estar atento Sim. ao que ele quer dizer. Porque se eu posso estar distraída com várias coisas, ele pode estar me dizendo e não estar prestando atenção. Então, estar atento à voz de Deus é muito importante. Porque aí isso é o que vai me mostrar se eu tô indo por mim ou não. Eu lembro que eu acho que eu nunca te falei isso. De repente vou até estar sendo ousado de falar isso. Mas eu te vejo muito espiritualmente como uma filha. Porque vou explicar o porquê, mas dentro disso eu lembro que você me perguntava muito. Mas como que você faz pra perceber que é o Espírito Santo? Ou pra saber que ele que tá falando com você? E hoje você já é alguém madura nisso, entendeu? Vou explicar agora o porquê de uma filha. Porque, cara, eu vi você crescer espiritualmente. Deus, através de mim e da Rafa, você e seu esposo, Deus colocou em nossas vidas pra gente levar vocês. E eu vi você começando a pregar. Eu vi você começando a orar em público. Porque, pra quem não sabe, a grande maioria que conhece sabe, lidar comigo é muito difícil. Às vezes eu jogo na fogueira, eu ponho e, cara, e nessas fogueiras minhas, você foi indo, foi se permitindo. E isso te trouxe uma maturidade. De repente, de tanto eu jogar ali numa fogueira pra você pregar, pra você ministrar, pra você orar. Mas com certeza foi o que então, fez chegar onde eu posso estar sendo ousado, mas eu te tenho muito como uma filha espiritual. Então, e é muito louco hoje ver esse amadurecimento. Por exemplo, há uns anos atrás você me perguntava, mas como ter certeza que Deus está falando? Hoje você já entende e conhece. É aquela. Se o Lucas falar dali de fora, sem a gente estar vendo, a gente sabe que é ele porque a gente conhece a voz. E é isso que eu falava pra você. Quanto mais perto a gente tá de Deus, mais fácil a gente vai ser reconhecer a voz dele. Porque a gente reconhece a voz de quem a gente tem intimidade. E hoje eu consigo ver esse amadurecimento espiritual seu. É claro que a gente sempre vai ter os momentos de rebeldia, né? Então até hoje tem os momentos que eu olho e falo assim, será? Mas é coisa minha, É natural. Né? Mas com certeza, se a gente for olhar no começo da nossa caminhada, né, minha vida, com a Rafa, eu já não me reconheço mais, né? Eu já falo que eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes. E com certeza vocês foram muito necessários pra mim nessa caminhada. Que eu acho que até é chata de tanto que eu perguntava as coisas. Nada. Que eu sou curiosa. E era sempre uma dúvida minha, porque eu sempre queria me colocar disponível. Realmente, eu falei, Senhor, eu quero saber, sabe? Eu tenho esse negócio. Mas o medo sempre foi muito forte na minha vida. Eu sempre tive muito medo de tudo. Desde criança, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E o meu medo era esse. Me empolgar demais, porque eu me empolgo. E aí eu falei assim, agora, o que eu tô fazendo? Como que eu sei que é? E era engraçado porque você me falava isso, né? Eu falava assim, não, mas você vai saber, porque você vai conversando com Deus e eu pensava assim, mas não é essa a resposta que eu quero. Você não tem um manual de instrução. Muitas pessoas querem um botão, né? Tipo, aperta aqui que vai dar, que você vai conseguir. Sim, quando eu te perguntava, na verdade eu tava esperando isso, um manual de instrução, que você falasse assim, ó, quando a voz vier da direita é de Deus, quando vier da esquerda não é. E não era assim, É uma construção com a vida com Deus, né? Exatamente. E aí, com o tempo, com o processo, a gente vai entendendo. E aí eu falei assim, agora eu entendo que ele falava, né, na íntegra, de fato era aquilo, mas é um processo. A gente tem que aprender a respeitar o processo, né? O problema é que a gente tá muito acostumado a pular o processo. Sim, a gente já quer o resultado, né? A gente já quer o resultado. Eu sou uma pessoa que, por mim, eu não passava por nenhum processo. Porque, o processo é um bagulho chato, dolorido, é longo muitas vezes. Entendeu? Eu gosto de pular. Só que ele é importante, porque se eu só pulo o processo, a beleza tá no processo. É ali que eu realmente encontro Deus, é ali que ele fala comigo, é ali que ele me trata, é ali que ele me cura. Sim. Não tem como eu chegar no final sem isso. Né? Sem ser curado, sem ser tratado, sem ser tocado, sem ter um relacionamento.
E a verdade é essa. Se hoje a sua dúvida é, eu não sei distinguir a voz de Deus, cara, continua no relacionamento com ele. Uma hora é como mágica mesmo. Você consegue entender e falar assim, não, agora é claro pra mim aquilo que Deus tá falando. E é muito louco. Eu passei por isso de pular o processo, porque dizem que é uma característica do TDAH. Por exemplo, quando eu estudava aula de matemática, minha cabeça não tinha o porquê montar toda aquela armação de conta se você poderia chegar no resultado muito mais rápido. Então, Compartilha dessa... então e aí trazendo pro espiritual é a mesma coisa. De repente, mano, é só ir pro resultado. Sim. Deus, eu só quero chegar ali, ó. Não posso pular? Mas de repente Não. a gente tem aquelas contas de 2 folhas ali só montando pra chegar no resultado e é o processo. O resultado é consequência do processo, Sim. né? Não o processo consequência do resultado. Então eu não tenho como chegar até o resultado sem passar pelo processo. Você sabe, eu acho que eu tô contando algumas coisas que eu acho que eu não te falei. Qual foi o momento em que o Espírito Santo falou pra mim que eu deveria investir em você espiritualmente? Não, você não falou isso. Vou te contar agora. O ano, a hora foi. Não sou Não, aí também... Assim que eu voltei, que nós voltamos pra Igreja Batista, bem no comecinho, a minha mãe tinha um projeto de oração de manhã. Lembra? E uma das primeiras vezes a minha mãe te convidou, você ainda não orava em público, ainda não pregava, pra trazer uma palavra. Não sei se você vai lembrar. De manhãzinha. Faz muito tempo isso, hein? Você não tinha nem o Alan, eu acho. Não tinha. E agora? Eu acho tinha que... sim, mas acho que ele era nenê. Será? Não lembro. Enfim. E aí você trouxe uma palavra. Enquanto você estava falando, eu vi ali um potencial incrível de uma pregadora. E o Espírito Santo falou: ela e o Lucas tem que estar com vocês e com a Rafa. Eu ainda não sabia o tanto de coisa que Deus faria na minha vida e na vida da Rafa, porque a gente tinha acabado de tirar na igreja, a gente ainda não tinha ministério algum. E Deus falou naquele momento ali. Caramba, meu Deus, que legal. Eu não sabia disso. Que legal. Meu, isso faz muito tempo. Faz muito tempo. Muito. Eu acho que eu lembro disso, que eu entrei em desespero. Sim, porque... Era engraçado, gente. Ó, que a Mayara, por exemplo, ela ia trazer a palavra ou falar alguma coisa. E aí, ela pedia pra outra pessoa orar, porque ela não conseguia orar. E você lembra disso? Sim, é porque bem no comecinho da minha caminhada cristã, eu me deparei com algumas igrejas diferentes, né? E aí eu conheci um pastor uma época que ele dizia que a oração era uma coisa simplesmente que você podia fazer sozinho, né? E não com várias pessoas, e se você fosse fazer com as pessoas, aí tinha vários requisitos, tinha um jeito certo de falar tudo. E isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, então isso internalizou em mim, né? E aí eu falava assim... Te travava. Me travava. A hora que se alguém falava pra ela, eu falava, meu Deus do céu, não sei o que fazer. Não sei nem o que orar mais, não sei nem falar. Desaprendi, virei um nenê de novo. Eu travava mesmo, era muito difícil. Muito difícil. E é engraçado porque hoje Deus já me chama pra oração em alguns momentos. E é isso que eu ia falar. Você lembra o momento em que você decidiu vencer isso ou você só venceu? Você lembra? Porque é tipo assim, você travava em orar em público e de repente você começou a orar. Você lembra esse gatilho ou esse momento? Eu lembro que a gente tinha tido uma conversa, né, sobre isso, eu você errado. E vocês sempre falavam, né? Não, porque não sei o que, da oração e tal. E eu comecei a observar, e eu via que vocês faziam isso naturalmente, né? Pra vocês era natural. E eu falava assim, não, porque eles estão me mostrando que não é isso. Vocês sempre falavam, né? Não, mas tenta, que não sei o que, às vezes você me desafiava tudo. Eu falava, eu quero estar disponível. Eu quero olhar, e ele falou assim, vai orar, então eu vou orar. Só que, como eu vou fazer isso? Isso agora. Então, foi um processo também, né? Que eu fui trabalhando isso na minha mente, vendo vocês fazendo, com vocês falando, tudo. Aí teve um dia que eu falei assim, não, é agora. Eu vou pegar e
E eu vou orar porque eu entendi que não é aquilo que eu aprendi no passado, que Deus tá tentando mostrar e eu preciso dar espaço. Que foi até em Botucuru, né? A primeira vez que eu orei. Sim. Que eu ainda lembro que você me zoou e falou assim, olha só, mas até orando em público. Falei, para também que... Porque eu tremi Vamos com tanto calma. naquele dia. Eu tremia mais que vara verde. Eu fiz uma oração de 2 segundos ali, foi muito rápido. Mas eu não falei assim, é o que eu quero, sabe? Foi uma decisão. Foi uma decisão. E a partir daí que começou mesmo, e é o que a gente fala, né? O primeiro passo é mais difícil. Sim. Mas depois que você dá o primeiro passo... É interessante isso, fica até pra galera que tá ouvindo. Muitas coisas você só vai vencer primeiro na decisão. Porque a Mayara sabe, mas pra quem não sabe, eu estou escrevendo 2 livros. E um deles se chama O Menino que Ouviu a Voz de Deus. Que conheceu a voz de Deus. Porque eu conto a minha história. Eu era um menino muito tímido. Muito tímido. E eu perdi e deixei de viver na minha vida muitas, mas muitas coisas. Muitas oportunidades de ir pra muitos lugares. E muitas coisas eu perdi por conta da timidez. E eu lembro claramente que um dia eu falei pra mim mesmo, eu vou vencer a timidez. Foi uma decisão. Então algumas coisas a gente só consegue vencer. Não, o processo não vai ser fácil, não é... vai ter a barreira, igual você falou, essa primeira vez foi 2 segundos ali, rápido, mas não é fácil, mas é necessário. É necessário. O que a gente tem que entender, que as pessoas têm que entender, é que é o seguinte, o medo, ele vai estar ali, presente de qualquer forma, porque de um jeito ou de outro, por alguma coisa ou por outra, você vai sentir medo, né? A dificuldade, ela vai aparecer em alguma hora ou outra, de alguma forma ou outra na sua vida. Você tem que decidir aonde você quer colocar isso na sua vida. Mas se eu escolher orar em público, por exemplo, que era o meu caso, eu vou estar com medo, sim, mas eu também vou estar com medo se eu não orar em público em alguma outra coisa. Então, a minha decisão, ela vai resultar no processo, na linha de chegada que a gente estava falando agora. E qual é a linha de chegada que eu quero ir? Eu quero chegar naquele lugar, beleza. Mas, então, eu vou ter que tomar algumas decisões aqui, mesmo com medo. A gente não pode deixar o medo travar a gente. Porque o medo, ele vai estar ali. De qualquer forma, gente, eu tô no palco há muito tempo, eu amo o palco, né? Eu amo a apresentação e tudo. E não tem um dia sequer que eu vou subir no palco, que eu vou apresentar uma coisa que eu não... Morro de medo antes. Posso ter ensaiado há 1000 anos. Toda vez antes de entrar, eu tô no medo, mas se eu falar assim, eu não vou. Eu prefiro ir com medo, mas sair do lugar onde eu estou para chegar aonde Deus quer que eu vá, do que ficar parado onde eu estou com medo. Cara, isso acontece comigo quando eu vou pregar. E eu falo que Deus me chamou pra pregar vai fazer 18 anos. Que Deus me chamou pra pregar. Faz 18 anos que eu prego. E ainda assim, eu não consigo ir à vontade, sabe? Porque assim, se fosse falar de mim mesmo ou do que eu penso, e eu sempre coloco isso na minha oração antes de pregar, porque se eu falar do que eu penso, seria muito mais fácil, tranquilo, mas eu tô falando de Deus, tá ligado? Eu não posso vacilar. Sim. E eu acho que o teatro, a apresentação, seja lá o que for, mano, não é de você, é de Deus, então eu não posso vacilar, entendeu? Exatamente, eu também não prego há tanto tempo quanto você, mas é a mesma coisa, Assim, o medo, ele tá ali porque existe o risco de você fazer merda. Sim. Existe o risco em qualquer coisa. Gigantesco. De você fazer merda. Só que você vai deixar de ir? Não, mas você toma a cautela que você precisa, as prudências que você precisa, você ora antes, toma o guia de Deus e vai. E vai com ele mesmo. E não importa quanto tempo você faz. Ele vai deixar aí, porque ele é um ser humano, né? A gente acha que às vezes a gente é super-herói. Se eu for ficar só na minha zona de conforto, eu nunca vou alcançar aquilo que Deus tem pra mim. Porque sempre vai ser o mesmo, né? Sempre vai ser o mesmo. E o que Deus tem pra você não é o mesmo. O que Deus tem pra você é fora da sua zona de conforto, com certeza. Porque Ele vê em você aquilo que você não vê. Ele vê em mim aquilo que eu não vejo, Ele vê no Anderson que o Anderson não vê. A gente tem uma visão limitada, aquela visãozinha do quebra-cabeça, né? Só que aí cabe a gente decidir se a gente vai. A decisão é um passo difícil, mas necessário. E Mayara, a gente lida muito com os jovens e adolescentes. O que mexe na vida da Mayara cristã ou Mayara como pessoa lidar com os jovens e adolescentes? Muitas vezes cuidar, muitas vezes ser o abraço,
ser os braços de Deus na vida daquelas pessoas. Muitas vezes acreditar quando ninguém acredita. O que jovens e adolescentes hoje significam pra você? Não é ser difícil porque abstratamente eu sei, mas figurativamente Abstratamente. colocando em palavras assim é difícil, mas assim, eu entendi que essa foi uma forma que Deus usou também pra me curar. Olha. Porque eu fui uma jovem adolescente muito machucada. E eu saí da adolescência, da juventude, assim, sou jovem ainda, mas assim, vocês entenderam, né? Eu saí muito machucada. E eu tive consequências na minha vida, no meu casamento, nas minhas decisões como mãe, como pessoa, como ser humano, muito grandes por conta dessas feridas que eu tinha. E hoje, a mesma questão do abraço que eu falei mais cedo, eu coloco aqui. Eu olho para os jovens e eu penso assim, aquilo que eu orei para ter, eu quero que Deus possa apresentar para eles através da minha vida. Então, ao mesmo tempo que eu estou ali para ser um braço de Deus na vida deles, eles estão me curando sem saber, né? Sim. Mas é aquela, vamos dizer assim, a Maiara interior, a parte Maiara adolescente, que ainda tem ali no fundo, que às vezes ainda olha e fala assim, poxa, tudo que eu passei, tudo que aconteceu, ela tá sendo curada, sabe? Porque hoje eu olho e penso assim, eu não gosto de minha vida no passado. Mas eu entendo que se tudo aquilo não tivesse acontecido, hoje eu não conseguiria estar onde eu estou agora. Deus, talvez eu não permitiria que Deus me usasse da forma como Ele tem me usado se eu não tivesse passado por aquilo que eu passei. É como que muitas dores que talvez eles estão sentindo agora, você já sentiu a mesma dor. Porque é diferente você falar da dor de alguém de algo que você nunca sentiu, né? Ah, não, de repente não é tudo isso. Mas quando você já sentiu, você entende realmente o que aquela pessoa tá sentindo, né? Exatamente. É aquela questão um pouco de empatia, né? Já esteve naquele lugar. E mais do que já estar naquele lugar, eu não tive um conforto mesmo, né? O acalento eu não tive. E meu desejo é sempre esse, que eles, não em mim necessariamente, né? Mas que através de mim Deus possa mostrar aquele acalento para essas pessoas. Para esses jovens, e falar assim, ó. E é uma forma de Deus falar pra mim, assim, ó, você não sentiu quando você precisou, mas através daqui eu tô te curando também. Agora eu estou pegando você machucada e estou fazendo com que você esteja para essas pessoas. É aquela frase do enquanto a gente sangra, a gente tá ali, tá, e é exatamente isso. Então, é um presente gigantesco que Deus deu pra minha vida, os jovens, né? Todo esse ministério de vocês, que vocês nos convidaram e nos permitiram adentrar assim tão profundamente. Isso é um presente de Deus pra minha vida, uma resposta de Deus pra minha vida. E tanto que eu já aprendi aí com eles, né? Eu falo que não sou eu que não são só eles que aprendem comigo, com a gente. Eu falo muito isso também. Nós aprendemos assim infinitamente com eles, infinitamente mais, né? E às vezes é até difícil porque justamente por eu já por ser essa Maiara, né, de antigamente, que hoje que ainda é um pouco ferida, né, por mais que já tenha superado muita coisa, às vezes eu olho, tenho que respirar, falo assim, calma, não posso tomar a frente assim, eu preciso deixar que Deus faça as coisas no tempo dele, né? Isso foi uma coisa que eu busquei muito aprender também. Porque às vezes eu queria fazer alguma coisa, porque eu sabia que a pessoa estava sentindo. E aí Deus dava um jeito, às vezes, através de você, através da rádio, de me mostrar, calma. Não pode fazer nada agora, não é assim, eu sei que você quer porque é a emoção, mas respira. Então é um processo, mas com certeza é uma forma de cura, uma resposta de Deus pra minha vida. E isso é bem real, né? Que às vezes as pessoas olham pra gente como liderança e falam, é eles que ensinam. Na verdade a gente aprende muito, né? Muito mais. Quem ensina aprende mais do que quem tá só aprendendo, né? Isso em todo lugar. Com o passar do tempo, com o passar da vida, a gente vai se
esquecendo das pequenas coisas, vai se esquecendo de onde a gente saiu, de onde tudo começou, né? E quando a gente está ensinando, a gente olha para pessoas que estão onde a gente esteve um dia. Sim. E isso nos faz lembrar, né? Da onde a gente veio, o que a gente fez, o que a gente já pensou um dia, o que a gente já sentiu um dia. E aprendemos o que muitas vezes a gente não conseguiu ver com os nossos olhos por conta de falta de maturidade, qualquer coisa. Hoje a gente olha e fala assim, meu Deus, é isso. E dentro disso, como que é pra você servir no acampamento de jovens e adolescentes? Meu, é muito louco, né, o acampamento, porque toda vez a gente acha que vai ser incrível e é sempre mais do que a gente achava, né? Então a gente vai e eu falo assim, Deus, porque no outro ano o senhor falou bastante comigo, então esse ano acho que o senhor vai fazer isso com eles, e aí eu tenho isso, aí Deus chega lá e não é nada disso. não é nada disso, né? A gente cria um roteiro e Deus fala assim, tá bom, agora eu posso pôr o meu aqui em prática, porque o de vocês tá ok. O acampamento é loucura, né? Porque eu acho que quando a gente se coloca por dias a estar literalmente focado só em Deus, porque a gente não importa o quão empenhado você seja em ter um relacionamento com Deus no dia a dia, você se distrai. Não tem como, né? A vida te distrai. Quando você tá no acampamento, você tá disposto ali a não deixar que a vida te distraia, porque é da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, quando você dorme. Se dorme, focado em Deus, né? Focado naquilo que tá acontecendo. E aí é onde a gente abre margem pra Deus fazer aquilo que a gente quer. Exato. E o acampamento é a mesma coisa. A gente vai pra servir no acampamento, pra servir a eles. Fala assim, vai ser uma bênção pros jovens, porque os jovens precisam desse acampamento. E a gente sai. A gente precisa. Parece que passou 5 caminhões em cima da gente, entendeu? E é muito louco que eles sempre falam assim, vocês não falam nada pra gente que vai acontecer. É sempre surpresa. O que vai ter isso? A gente fala, não sei. Vai ter porque na real a gente nunca sabe, porque Deus sempre muda tudo e tipo assim, nunca é o que a gente planeja e nunca é igual. Nunca é igual. É aquilo que a gente tava falando, né? Sobre ser guiado por Deus. A gente tem um norte que a gente quer seguir e tem um roteiro, obviamente a gente se programa. Mas, cara, a gente tá sendo guiado por Deus. Então, se Deus falar assim, não é isso que eu quero, não vai ser isso. Deus dá pra gente assim, vocês precisam ter isso, isso e isso. Mas como vai ser isso, ele não fala. Por exemplo, tem algo que eu posso falar do que aconteceu, porque eu falo que aquilo vai viver só quem tava lá, que foi esse ano. É a questão das cartas. Deus nos deu meses antes essa ideia, ou um ano antes, não lembro. Foi. Bastante tempo. A ideia da carta. Chegou o acampamento, nós tínhamos as cartas, porém não sabíamos o momento. Como ia acontecer. E poucos minutos antes, Deus falou, é agora. É agora. Sim, exatamente. Ele dá o que vocês precisam ter isso, isso e isso. É muito louco, né? Porque na verdade a gente se preocupa à toa. Porque é exatamente isso que você tá falando. Deus, ele dá a condição. Ele dá a condição e a gente só tem que estar disponível. Só que a gente quer o conforto, duvida, né? A gente acha que Deus não vai dar condição. Porque a gente fica assim, Deus precisa saber o que vai acontecer. A gente quer dar na nossa mão, né? O conforto pra eu me preparar. Eu preciso saber o que vai acontecer pra eu estar pronto. Se eu não souber, vai dar ruim. Se eu não souber, vai dar ruim. Não vai dar ruim, porque não é você, entendeu? Calma, você esteja disponível pra ti, que Deus vai te dar a solução, a hora certa e como fazer. E a gente quer meter os pés pelas mãos. Esse que acho que é o problema muitas vezes. Meter os pés pelas mãos. Respira. Deus é isso. E eu acho que a parte mais difícil é isso. A gente deixar o controle, né, de lado. Pra deixar que Deus guie. Mas também quando a gente consegue fazer isso, e vai embora. Muito louco. É basicamente o que acontece no acampamento, né? Sim. 5 dias aí totalmente guiados por Deus, sendo testados, né? Porque o inimigo também tá ali, falando assim, peraí. Vou fazer alguma coisa aqui. Você acha que é só Deus que vai estar aqui? Calma aí. Vou soltar um cavalo ali. Vou levar um cachorro ali. Vou levar um cachorro pra Josefa. Entendeu? O inimigo tá ali. E a gente, às vezes a gente se prepara e não tá pronto pro que vai acontecer. Isso é um fato, mas Eu fiz uma palavra uma vez que andar com Deus é o mesmo que você entrar no mar, ou seja, na piscina, que seja. Eu comparo como um mar.
às vezes a gente entrega a vida pra Jesus, converte e tal, e a gente tá ali no raso. A gente tá com os pés no chão ainda. Mas ser movido e guiado por ele é quando a gente vai pro fundo e a gente não sente mais os nossos pés no chão. E o que acontece quando a gente não sente pés no chão? A gente perde a segurança, perde a direção. De repente a correnteza vai nos levar para um outro lugar da onde a gente queria. E isso é estar com Deus, é tirar o pé do chão e ser guiado por ele, entendeu? E por mais assustador que isso possa ser, é surreal. É surreal. Porque você descobre, entende, vê, sente coisas que você não imaginou. E que você nunca poderia se tivesse com o pé no chão ainda. É que às vezes não, a grande maioria a gente é tonto, né? Porque é só a gente. Seria, né? Tipo, na teoria é mais fácil, mas seria só a gente pensar assim, mano, com Deus não tem como dar ruim. Só que aí a gente fica na dúvida, né? Não. É a nossa parte humana, né? Querendo ter o controle de tudo. E porque, assim, as circunstâncias nos mostram que vai dar ruim. Porque Deus não trabalha dentro daquilo do óbvio, né? Daquilo do possível. Deus muitas vezes vai por outros caminhos. Totalmente diferente. E a gente vai olhar e falar assim, meu Deus, tá tudo bem, Senhor? Acho que... É esse mesmo? Será que você não errou o nome aí? Eu tenho um caminho ali mais fácil. Tem um caminho mais fácil. Então é difícil, mas assim, é bem aquela música, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, uma vez que você consegue sair desse raso, você até volta. A gente volta, porque nós somos seres humanos, né? Eu já saí, já voltei. A vida é assim. Mas o profundo sempre nos chama, Mas né? o profundo sempre chama, porque você olha e fala assim, meu, você sente que você tá no raso. Você fala Sim. assim, eu quero voltar pra aquele profundo. Eu sou dali, eu não sou daqui. É ali que Deus quer que eu esteja. É ali que eu quero estar. Né? Tem uma passagem, a parte da Bíblia, que eu gosto muito, que é Paulo, né? Quando ele fala que parece que nós estamos presos num corpo que peca, né? É isso. E é uma batalha. É real. É uma batalha eterna, porque a gente, eu acho que é muito louco. E de fato estamos, né? Estamos. Isso é muito louco, porque o nosso corpo pega uma coisa. Quantas vezes É uma guerra diária, né? É uma guerra diária. E quantas vezes o nosso corpo não parece que faz parte de nós? Inúmeras vezes. E é uma guerra muito louca, porque ela não acaba nunca. Verdade. Não importa quando você se fortalecer, ela não vai acabar. Verdade. Não vai acabar. Né? Claro, se você fortalecer os seus espíritos, a sua carne enfraquece. Mas assim, a guerra nunca acaba. Só até quando a gente morrer, né? Mas até a morte não vai, porque nós estamos num mundo que é da carne. Sim. Tudo que a gente vai fazer. Se eu ficar dias sem comer, eu não vou sentir fome. Porque é a minha parte carnal falando, certo? Mas tem a parte do espírito. E é muito louco, porque a gente sempre sente o espírito chamando. A gente sempre sente o espírito falando, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E a gente decide dar ouvido pra aquilo, que não é fácil. Não é fácil, porque quando você decide dar ouvido pra aquilo, muita coisa acontece pra te atrapalhar. Sim, e às vezes muito mais, né? Nossa, às vezes muito mais. Você fala assim, mas eu tava tão bem quando eu tava ali no raso, né? Sim, mas é aquilo. Consequência, né? Decisão e consequência. Mas isso é muito louco. Eu falo que, tipo, eu fiquei com o Lucas um tempo atrás. Então, uma coisa que eu acho muito legal. Acho muito camarada de Deus fazer isso comigo. Que eu gosto de me preparar para as coisas. E eu sei que às vezes a gente vai ter que ser preparo, isso eu sei. Pode continuar. Mas eu gosto de me preparar. E aí, a gente tem as escalas, né? Do BTG, e geralmente a gente sabe com uma antecedência, mas às vezes a gente... E aí, eu acho engraçado porque eu falei pro Lucas esses dias, eu falei assim, eu sinto o Espírito Santo pregar. Sério? Em algum momento. Bom, então que não pode falar que eu pego de surpresa. Não, você pega, Deus. Não, o Espírito Santo avisa. Eu sempre acho que é minha mente, entendeu? Sempre tem algum momento que ele fala assim, ó... Legal. Como diz o de Limo, uou. Uou. E aí eu fico assim, tô louca. Toda vez é a mesma coisa. Eu te juro. Mas ele não fala, você pode ser tonta, tá louca de novo? Esse pensamento de novo? E é muito engraçado, porque às vezes eu tô vendo uma palavra, escrevendo alguma coisa, Deus me fala alguma coisa, e aí ele fala assim, ó, é esse aí que você vai usar no PG. Aí eu nem vou pregar no PG, não, que eu tô sabendo ainda não. Entendeu? Aí chega a mensagem. E em algum momento ali, chega aí eu falo assim, tá, entendi. E eu já fiz até o teste uma vez, que a gente é rebelde, né? A gente gosta de viver no perigo. Uma vez aconteceu isso, eu tava em casa, com você, né? Aí
ó, você que vai pegar isso aí. Eu falei assim, vou é nada. Coisa da minha cabeça. Só porque eu gostei muito desse devocional que eu tô fazendo. E aí eu queria colocar ele. E não escrevi, sabe? Porque eu gosto de escrever mais a fundo, né? Quando eu falava. Aí depois ele falou, vai tonta. Aí eu deixei passar. E aí no dia seguinte ele falou de novo. E aí eu tô ficando muito louca. Que você brinca. Assim, né? Na graça. É da minha cabeça. Mas passou uns 3 dias assim, ó. E nada. E era outra pessoa que eu tava falando com ele. Então eu tava tipo assim, tá vendo? Realmente foi loucura. E aí eu não lembro exatamente que B.O. que deu. Eu lembro que você mandou mensagem e falou assim, viu? Será que você consegue? Na palavra no PG, que tem uma coisa lá, não vai dar. Consegue fazer uma palavra? Eu falei assim, putz, meu, me lasquei. Aí eu falei, não, consigo, porque agora eu não posso falar que não, né? Que o Espírito Santo me usou antes. Aí eu falei, não, Deus, consigo, porque eu não gosto de falar não, né? Você sabe. E aí eu fui fazer a palavra e o Espírito Santo falou, tá vendo? Vai tonta, vai tonta. Eu de madrugada escrevendo a palavra e o Espírito Santo não precisava estar aí agora, porque eu te avisei antes. E eu falei assim... Cadê Eliade do vai tonta? Eu tenho uma figurinha do terço escrito vai tonta. Quem quiser, é só pedir lá que eu vou. Mas é bem isso. Na verdade, por mais que a gente hoje em dia a gente tenha já essa maturidade de saber que é Deus, a gente ainda insiste, mano, não é. Sim. É porque tem aquela questão, né, a voz da minha cabeça, né? Sim. E a gente fica meio na dúvida. Hoje é o que eu falei. Hoje eu aprendi que na dúvida eu vou fazer pra não dar ruim. Então, se durante a semana, sabe, eu escuto ele falando, então eu vou fazer. Eu vou fazer. E sempre, toda vez que fala, Sempre dá isso. Sempre. Não teve uma vez que aconteceu diferente. Eu ouvi ele falando que era eu que ia pregar, e depois não foi. Não teve. Teve vezes que eu achei que não seria. Mas aconteceu. Em algum momento aconteceu. Então, eu prefiro ir mesmo na dúvida. Eu sempre falo isso. E aí, às vezes me perguntam, eu vai na dúvida. Você vai fazer mal pra mim? Não vai. Né? Vai na dúvida. Melhor errar tentando acertar em Deus. Exatamente. Vai, porque com o tempo você vai começar a entender que, né, ele vai te mostrando. No começo eu também não entendia. Claro que tô ficando muito louca, mas hoje eu já olho e já Mayara, estamos chegando ao final e eu queria só que você respondesse algumas coisas. Ainda não é o bate-ponto, mas que conselho que você daria hoje para jovens, adolescentes ou até pessoas mais velhas que sempre tiveram o desejo na igreja da dança ou do teatro e não vão com medo do que vão pensar? Ou do julgamento dos outros, de achar. Porque a arte em si, ela já carrega um preconceito muito grande, seja dentro ou fora da igreja. Isso é muito presente. O que você diria para essas pessoas que sentem o desejo, de repente sentem chamados por Deus, mas o que pesa mais é o que as pessoas vão pensar? Isso pior que isso mas, o que eu diria é o seguinte, ó. Com certeza, o que Deus tem pra tua vida é muito maior do que você pode imaginar e de qualquer pessoa que possa te ajudar. Então, se você prefere arriscar e fazer aquilo que Deus tá te pedindo, porque se Ele te chamou, Ele vai pagar a conta, Ele vai te dar atenção, como a gente tá falando. Ou você prefere ficar parado pelo medo, pelo que as pessoas estão falando. Porque aquelas pessoas que estão falando pra você que você não vai conseguir, que não é pra você, que você tá ali só pra aparecer, né, só pra criar caso, essas pessoas não vão te levar a lugar nenhum. Mas Deus pode te levar a lugares que você nem imagina. Então, o que vale mais a pena? Você passar por cima disso, mostrar pra você mesmo que você tá fazendo isso porque é o que Deus mandou você fazer, ou ficar parado no mesmo lugar por sei lá quanto tempo? O tempo que a gente tá perdendo. Não perca tempo por conta de pessoas. E o tempo não volta, né? E o tempo não volta. Foi aquela parada que eu falei da onda. Quando foi? No PG? A onda, se a onda passar, você pode ter outra onda, mas aquela que passou. Não volta e. É o tempo, né? E é o seu tempo. É o tempo que Deus te deu. Você pode demorar pra ir, mas imagina quanto tempo você não perdeu até decidir dar o primeiro passo. Então, acho que você falou isso uma vez, né? Hoje eu decidi mudar. Mas quanto tempo eu perdi? Né? Então é isso. Não escolha perder tempo. Foi assim, foi uma frase que mudou minha vida, que eu ouvi de um pastor que eu tive, que ele falou assim:
Derção, se você decidir mudar hoje, agora, você já perdeu muito tempo. E, cara, isso foi pra mim uma chave que, mano, Exatamente. não quero mais perder tempo. Não posso mais não perder posso tempo. mais perder tempo. Exatamente. Porque assim, o tempo de Deus é eterno. Mas Mas o nosso é. não é. O seu não é. Você pode morrer amanhã e aí se você decidir mudar hoje, você vai ter um dia. Entendeu? É o tempo que você tá escolhendo. E eu gosto muito, muito na Bíblia da história de Esther. Uhum. Eu sou apaixonada na história dela. E tem aquela frase, né? Quando o tio dela vai falar com ela e ele fala assim, olha, socorro e livramento podem vir de outra pessoa se você não for. E é exatamente isso. Que Deus está te chamando. A obra de Deus não muda porque você não for. A obra de Deus não depende de você. Então, se você falar assim, ó, eu não vou, pode ser que ele levante outra pessoa pra fazer isso. Mas você quer ser a pessoa que desistiu e não fez a obra dele, ou você quer ser a pessoa que foi, independente do medo, independente das circunstâncias, você assim, Senhor, não sei como, mas eu tô aqui. E eu me coloco pensando nisso, assim, Senhor, eu não sei como, mas eu quero ser a pessoa que foi. Eu quero. Exatamente, eu quero. Eu não quero ser substituído. Não quero que o Senhor mande outra pessoa porque eu disse não. Uou. Entendeu? É isso que eu sempre põe na minha cabeça. Com medo. Com medo Mas vou. Mas eu vou. Eu prefiro ir com medo do que perder o lugar que eu separado. E se hoje tivesse dentro de uma sala cheio de pessoas com feridas na alma e machucadas por dentro, e Jesus entrasse dentro dessa sala, o que você acha que Jesus faria primeiro? Cara, é um abraço. Eu tenho certeza, entendeu? Quando tem 1000 pessoas, ele ia abraçar as 1000 pessoas. Eu tenho certeza. Eu falei, o abraço cura. E você pode falar 1000 palavras e 1000 coisas. No primeiro momento ali, a pessoa precisa de um abraço. Eu tenho certeza. Eu assim, tô aqui. Amém. Então é isso, Mayara. Agora é o bate pronto. Eu falo Meu Deus. e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Não posso pensar? Ué. Pensar. Aí que eu tenho TDAH. Deixamos ver. Vamos lá. Preparada? Não. Que é isso? É pedido de socorro. Ah, tá. Arte. Vida. Deus. Respiro. Família. Igreja. Ministério. Amor. Pessoas. Perdão. Difícil. Um arrependimento. Oh, ter tido medo. Um sonho. Alcançar aquilo que Deus tem pra mim. E pra finalizar, quem é a Mayara aos olhos da Mayara? Meu, sabia que você viu com essas perguntas, ó. Gente, vocês já tentaram falar de vocês? É tipo você chegar numa entrevista de emprego e fala de você. Meu, não sei. Não, mas é você. Meu, a Mayara aos olhos da Mayara é difícil. Cara, eu tento me ver como uma pessoa que não sabe de nada. Não entende de nada. No fundo, eu não me sinto nada. Mas eu sinto que com Deus eu posso, sabe? Tipo assim, eu não minto quando eu falo que, tipo assim, eu não gosto de ver os meus vídeos de apresentação. Eu provavelmente não vou assistir esse podcast inteiro. Talvez cortes. E aí, de corte em corte, eu assisto. Você corta o corte. Isso. Porque eu não vou gostar. Mas uma pessoa disposta a falar assim, independente do que eu acho, se é o suficiente ou não, Senhor, é isso. É o que eu tenho. Eu fiz assim e é o que eu tenho pra oferecer. Então, é isso, eu me vejo como uma pessoa disposta. Independente do que eu acho, do que eu sinto, a estar ali. Estar disponível. Que eu entendi com o passar dos anos que
no fim é isso que é um coração verdadeiramente disponível, né? Então, tento viver dessa forma. Amém, viu? Como tinha coisa pra falar. Maiara, os olhos do chat, tô zoando. Ai, pelo amor de Deus, não faça essa pergunta pro chat, não. Gente, chat me acha louca. Ele é meu médico, Só meu ele? amigo. Tô brincando, piadinhas. Ele é mais louco que eu. Você sabe. Tem um vídeo seu dançando num culto de jovens com a mãozinha pra trás assim, ó. Não, mas ali é arte, não é? É loucura É também. a arte. É o seu lado meio louco. Mas é isso, Maiara, muito obrigado. Um prazer conversar com você, falar as coisas de Deus e tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deus te abençoe demais. Amém. Galera, Deus abençoe. Segue a gente aí, segue a Maiara, segue eu, segue o podcast. Deus te abençoe e até a próxima. É isso, galera. Obrigada, Anderson, pelo convite. É nóis. Você lembra que era